Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça e da presença do nosso Deus. É um prazer tê-los conosco mais uma vez neste culto gravado, culto disponível nas nossas plataformas digitais. Sejam todos muito bem-vindos e vamos passar esse tempo juntos, compartilhando a palavra, adorando o nosso Deus. Antes de iniciarmos com louvor, eu quero fazer uma oração. Nós vamos orar juntos neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, de estarmos compartilhando a Tua palavra, compartilhando este culto, ó Deus, àqueles que poderão ter acesso por N momentos em variados, ó Deus, plataformas. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um que está nos acompanhando, Deus. Abençoe, ó Deus, supre as suas necessidades, se manifeste poderosamente, ouvindo os seus clamores, respondendo aos seus clamores, ó Deus. Toma essas vidas no teu altar, Pai. Vem nos abençoar por este tempo, vem falar aos nossos corações, vem nos conduzir, Pai, na adoração ao Senhor. Queremos cada vez mais estarmos no centro da Tua vontade, adorando, bendizendo e exaltando o Teu nome. É assim, ó Deus, que nós nos consagramos ao Senhor por este momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Mostra
Bem, quero convidá-los a refletir em dois versículos, especificamente, da palavra de Deus. Um está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e o outro é João 8, 32, que diz o seguinte: primeiro Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E João, que diz o seguinte, João 8, 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do conhecimento. E não qualquer conhecimento, mas o conhecimento da vontade de Deus e a sua verdade. O primeiro texto que nós lemos, o primeiro versículo de Oséias 4, versículo 6, ele nos mostra a consequência que o povo de Israel enfrentou naquele tempo, onde diz que por falta de conhecimento, eles pereceram. Na minha versão está, conforme lido para vocês, estava sendo destruído por falta de conhecimento. A gente só leu e citou apenas essa parte A do texto. Vejam o restante do versículo 6. O que é que diz? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. E uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Uma palavra muito forte, muito dura, muito pesada, que o Senhor, assim, transmitiu ao seu povo naquele tempo e que, de certa forma, serve para nós, no hoje. Queridos, nós padecemos exatamente por falta do conhecimento. Por falta de conhecimento, nós distorcemos as coisas e entramos, muitas vezes, em contradições. E o resultado é este: perecemos, sofremos como um povo. Em contraste a este fato, o texto de João nos fala, pelas falas de Jesus, e ao conhecermos a verdade, ela nos liberta. E nessas falas, Jesus, ao expor a respeito disso, ele nos convida exatamente à libertação. A libertação que ocorre pelo conhecimento. O conhecimento da verdade. A busca pela verdade. A busca pela revelação do Senhor, que tem a verdade como a sua própria essência. Eu gostaria de fazer uma provocação filosófica para a sua própria reflexão hoje. Será que queremos realmente conhecer a verdade? Ou buscamos, muitas vezes, a nossa própria verdade? A verdade que nos agrada. Queridos, quando nos dispomos a querer a verdade, nós estamos querendo conhecer o próprio Senhor, que tem planos e vontades diferentes das nossas. Infelizmente, o texto de João caiu em uso de maneira errada e por pessoas erradas, muitas vezes. Pessoas que não têm um desejo algum da verdade e de se aproximar de Deus, e que usam esse texto para manifestar suas opiniões. Fico alerta. Fico cuidado para cada um de vocês.
Não se pode usar de uma ferramenta de verdade, da verdade, para defender a sua própria verdade. E este é um grande mal deste século. Estamos vivendo uma era em que a verdade não é suficiente. Vivemos na era chamada como pós-verdade. A verdade que importa é a verdade que eu descrevo, que muitas vezes descrevemos como sendo a verdade. Aquilo que você acredita como verdade. E isso pode levar, e está levando, exatamente aquilo que falamos quando citamos no texto de Oséias. O povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo está rejeitando o conhecimento. Tendo dito essas palavras, eu quero ilustrar aquilo que nós estamos pensando, né, neste dia, em especial, duas histórias e exemplos que encontramos na Bíblia, que deve servir também como alerta, como modelos para que venhamos ter cuidado e evitar cair, se distanciar da verdade. E o primeiro deles está em Josué, capítulo 9, tá? Josué, capítulo 9, uma história muito interessante que o povo de Israel, né, desfrutou a seu tempo também. Antes de entrar no mérito desse texto, de observar exatamente o que ocorreu nesse capítulo de Josué 9, deixa eu só expor um breve resumo do que ocorreu até ali, tá? Até esse momento. O povo de Israel estava começando a desfrutar das conquistas que o Senhor prometeu a eles no passado. Eles estavam entrando na terra que foi prometida por Deus aos seus pais, avós. E vejam só, eles foram libertos de uma escravidão, desfrutaram de uma experiência com Deus, e após alguns anos de espera pelas conquistas, as coisas, quando começaram a fluir, Josué, como líder do povo, conduziu eles, estava conduzindo eles por um contexto de batalhas e conquistas. E neste caso específico do capítulo 9, o que ocorreu foi o seguinte: no ato de conquistar as terras que Deus tinha para eles, eles não poderiam fazer aliança com os respectivos povos que ali habitavam. A aliança deles deveriam ser com o seu Senhor, apenas o seu Senhor. E aí, os gibeonitas, que é o povo pelo qual é relatado no capítulo 9, sabendo com o que aconteceu aos outros povos que foram conquistados, derrotados pelo povo de Israel, eles resolveram ludibriar os israelitas, enganando a eles, dizendo que eles moravam distantes, que eles não faziam parte de uma vizinhança, ou que estavam ali para serem conquistados pelo povo de Israel. Eles quiseram mostrar para o povo de Israel como se eles não fossem uma ameaça a esse processo de conquista que Deus estava oferecendo e realizando na vida deles, do povo de Israel. E assim eles fizeram. Você lê com calma esse texto, você vai perceber. Nos versículos, né, iniciais, a estratégia.
como eles prepararam tudo, maquiaram a verdade e conseguiram, através do ludibriar o povo de Israel, fazer exatamente uma aliança com eles. Eles levaram sandálias velhas, remendadas nos pés, para simbolizar como se eles estivessem a caminho por muitos dias pelo deserto, para chegar até o encontro do povo de Israel. Levaram pão velho, pão que estava seco e duro. Foram bem estrategistas. O que é que o povo de Israel fez? Acreditou neles. Fizeram aliança, uma aliança que custou caro para um futuro na vida deles. E que fez, baseado com até mesmo com a palavra que nós vimos de Osés, fez com que o povo de Israel padecesse por muitas vezes por conta dessa aliança com os gibeonitas. Depois vocês podem ler com calma o texto por inteiro de Josué 9. Vendo exatamente essa astúcia e conhecendo os problemas que eles ocasionaram a partir adiante de Josué capítulo 9, mais à frente, alguns capítulos à frente, e outros livros do Antigo Testamento também, o quanto eles provocaram de problemas na vida do povo de Israel. Tudo como uma consequência de uma aliança que não era para ter sido feita. O que eu quero atenuar em relação a esse capítulo de Josué 9, nessa história especificamente, é que o pacto que foi feito com os gibeonitas por meio do povo de Israel, da sua liderança, Josué, né, foi feito sem a busca pelo conhecimento da verdade. No versículo 14 de Josué 9, está exposto da seguinte forma, como relato para nossas vidas. Então, os homens de Israel avaliaram aquilo que os gibeonitas estavam mostrando, pão velho, duro, seco, as sandálias caindo aos pedaços, olharam aquilo que aparentava ser, e ao avaliar dessa forma, essa provisão, está registrado também no versículo 14 que eles não pediram conselho ao Senhor. Eles não pediram conselho ao Senhor. Aquilo que eles identificaram e pensavam ser a verdade, pelas palavras dos gibeonitas, era suficiente para a decisão que eles tomaram. O povo ficou apenas com a impressão, com as aparências. E não consultaram o Senhor a respeito da melhor decisão que eles deveriam ter. E resultado? Fez acordo com uma ameaça que deu muita, mas muita dor de cabeça na história do povo de Israel. Pode ver depois com calma, ao estudar a sua Bíblia, ao ler outros fatos posteriores a esse, da relação do povo de Israel com o povo gibeonita. As consequências, os pecados que o próprio povo gibeonita inseriu no contexto de Israel. Queridos, devemos prezar sempre pela busca da verdade. Fazendo um paralelo com o que já dissemos hoje, devemos sempre arder pelo conhecimento
da vontade de Deus, não a nossa própria vontade, e não a nossa própria verdade. Todas as vezes que abrimos mão disso, de conhecer, de consultar o Senhor, de saber de fato qual é a verdade absoluta, nós corremos riscos de padecer como resultado de uma consequência, resultado da falta de conhecimento da verdade. Então, esta é a primeira história que eu gostaria de compartilhar com vocês. E essa primeira história nos mostra exatamente isso. A verdade sempre é essencial. Sempre é essencial. A segunda história que eu gostaria de compartilhar com vocês, de lembrar neste ato reflexivo, como um alerta, para tudo que nós estamos pensando neste dia, diz respeito à história de Faraó do Egito. Costumamos levar o que é relatado pelo livro de Êxodo, os seus primeiros capítulos, sobre a história do povo de Israel. Porque, de fato, é a história do povo de Israel ali. Nunca tentamos olhar aquilo que é contextualizado para nós, nos capítulos iniciais de Êxodo, pela perspectiva de Faraó. E o que ocasionou as suas decisões a si mesmo, a ele mesmo. Hoje eu gostaria de convidá-lo a enxergar o início de Êxodo, aqueles capítulos iniciais de Êxodo, aquele relacionamento, aquele relato, aquela comunicação de Deus, como uma comunicação também na perspectiva de Faraó. Depois em casa, se você não conhece os fatos que é narrado nesses primeiros capítulos, eu convido assim com calma também a ler e tentar colocar o prisma, o foco, o olhar daquela questão, daquilo que é relatado, olhando, né, para Faraó. Nos primeiros capítulos, após Deus convidar Moisés para liderar o seu povo em ato de libertação da escravidão, nós vemos Deus se manifestando de forma sobrenatural, especial na vida do povo do Egito, o povo egípcios, convidando a eles a permitirem que Deus pudesse conduzir o seu povo à promessa, deixando eles saírem do Egito. E para esta questão, para esse intento, Deus faz vários milagres. Há várias ações sobrenaturais através de Moisés na frente dos egípcios. De acordo com o livro de Êxodo, foram 10, que são chamadas de 10 pragas, presenciadas pelos egípcios como uma manifestação de Deus a eles. Para cada uma dessas pragas, para cada um desses relatos, o que nós vemos na perspectiva de Faraó é que Faraó fechava os seus olhos, fechava o seu coração para não enxergar e entender o que estava sendo feito e manifestado a eles. Muitas vezes negando a verdade, rejeitando a mensagem de Deus daquele tempo. A última mensagem, a última manifestação, que foi até alertado como a 10ª praga, foi um alerta em que estava bem explícito
como um alerta que poderia atingir a sua própria casa, a casa de Faraó. O que aconteceu? Faraó não deu ouvidos. E sofreu como consequência de sua escolha ao negar a verdade. Ele sofreu com as consequências. O seu primogênito ele foi atingido pela 10ª e última manifestação. Tudo porque Faraó se negou a enxergar a verdade que Deus estava manifestando. Essa história e ilustração, ela nos mostra o quanto devemos enxergar a verdade como algo suficiente. Se Faraó tivesse dado atenção à primeira resposta, à primeira mensagem de Deus, considerando esta como suficiente, ele não teria chegado à 10ª e última praga. O seu coração teria sido endurecido e, nesse ato final, despedaçado pelo que ocorreu. Queridos, qualquer manifestação da verdade precisa ser considerada suficiente. Nós não podemos ficar negligenciando as respostas. O ato de se fechar para a verdade, ou de se endurecer, é um risco tremendo. Um risco que podemos pagar muito caro. Acordem enquanto é tempo. Se abram para o conhecimento proveniente do Senhor. Valorize as oportunidades que temos em caminhar pela verdade. Repito, não a nossa verdade, mas a verdade absoluta. A verdade que é, de fato. Valorize por desfrutar da vontade de Deus. Eu quero concluir a nossa reflexão deste dia com um texto que nos mostra, de certa forma, algo que devemos sempre fazer. Ele está em Jeremias, capítulo 33. Quando na palavra de Deus nós vemos o seguinte. Tenha certeza disso, tá? Tenha certeza que isso acontece, que isso é uma promessa de Deus. Deus diz o seguinte: clama a mim e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e inacessíveis que não conheces. Clama a mim. Se nós temos dúvidas, se nós temos situações que, pela nossa limitação, nós não temos capacidade de avaliar, de enxergar, somos humanos, o segredo está aqui, ó. Clama ao Senhor, que Ele responderá. Deus sempre responde ao nosso clamor. O que nós precisamos é estar acessíveis para ouvi-lo, ouvir a manifestação que ele faz diante da resposta que Ele nos dá. Então, clama ao Senhor. Busque a Ele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus tire as traves, as escamas, aquilo que nos cega, para não enxergar a verdade como ela é.
para não enxergar aquilo que é a vontade dele, para aquilo que tem nos impedido de tomar conscientemente e de forma coerente as melhores decisões. Que Deus, assim, nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, mais um dia, um momento em que podemos refletir na Tua palavra. Como é prazeroso, Deus, meditar na Tua palavra, Deus, pensar os Teus pensamentos, sermos moldados pelos Teus pensamentos. Como é bom desfrutar do Teu Espírito Consolador, o nosso mentor, o nosso guia, ó Deus, para viver neste mundo. Quero, Deus, neste momento, te pedir, Pai, que sempre a Tua verdade prevaleça na nossa existência, Pai. Que nós não venhamos fazer pactos com as mentiras, que nós não venhamos ser enganados, ó Deus, por quem quer que seja, Pai, mas que estejamos, né, sensíveis à Tua manifestação, àquilo que o Senhor se expressa no nosso contexto e na nossa realidade. Que o nosso pacto é com o Senhor, Deus. É ao Senhor que nós queremos obedecer, sempre. Importa-nos apenas obedecer ao Senhor, a estar no centro da Tua vontade. Então, eu te peço, Deus, que cada um que está aqui acompanhando essa mensagem, eles possam se colocar diante do centro da Tua vontade. Está, ó Deus, exatamente cumprindo com a Tua vontade, Pai. Toma a vida deles no Teu altar, transforma, molda, né, guia, orienta, liberta, Pai. Liberta pelo conhecimento do Senhor, Pai. Liberta, Deus, pelo conhecimento da Tua verdade. É esse o nosso desejo, é assim que nós oramos por esse instante, te pedindo por cada vida. E ouve os clamores que cada um faz de forma pessoal e individual. Como a Tua palavra diz, clama a Ti, Deus, clama a mim. O Senhor está dizendo isso. Clama a mim e responder-te-ei. Nós cremos que a resposta vem do Senhor, Pai. E é no Senhor que esperamos, ó Deus, a resposta que o Senhor tem para nós. Fica conosco, fica com o Teu povo, abençoa, livra de todo mal. É assim, ó Deus, que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Seu Santo e Precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e todo o Seu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Uma ótima semana para cada um de vocês e até uma próxima. E nos ajude, compartilhe este vídeo, dê o seu like, faça esse vídeo, né, ser reproduzido àqueles pelos quais Deus queira alcançar através dessas ferramentas, essas plataformas digitais a qual estamos inseridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Deus abençoe.